Olá, ouvintes. Começa o Conversa Criminal Podcast, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje conto aqui com a presença de 3 convidadas que realizam um trabalho muito importante de combate à tortura. Conto aqui com a presença da Viviane, da Ana e da Ronilda, e peço para que as participantes se apresentem aos nossos ouvintes. Podemos começar com a Ana. Ana, pode se apresentar, por favor? Bom dia, Augusto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ana Valesca, estou perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura atualmente. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Viviane. Estou perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. No nosso caso, nós temos os mandatos. O meu mandato se iniciou no ano de 2022 e vai até o ano de 2025. Bom dia, Augusto. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas também, né? Meu nome é Ronilda, eu estou perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Atualmente, eu estou como ponto focal dos estados do Paraná, Amapá e Tocantins. Desde já agradeço o convite para estar participando dessa breve conversa aqui com vocês. Eu que agradeço a participação das 3 convidadas que realizam esse trabalho muito importante, né, relacionado ao combate à tortura. E já lanço aqui a primeira pergunta para a Ana. Ana, em que consiste o trabalho de vocês? Você pode explicitar para os nossos ouvintes como é a rotina, o que vocês fazem? Então, Augusto, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, né, órgão criado a partir do compromisso que o Brasil aderiu com o protocolo facultativo, segundo a nossa legislação, as nossas atribuições específicas é inspecionar os espaços de privação de liberdade, né, identificar violações de direito de pessoas privadas de liberdade, como a prática de tortura, maus trato, tratamento cruel e degradante. A gente realiza inspeções regulares, inspeções ad hoc. Nós podemos também solicitar, após as inspeções, diligências urgentes, podemos solicitar também exames de corpo de delito, como também podemos solicitar investigações, uma vez constatado indícios de prática de tortura e maus tratos nesses espaços. Lembrando que o mecanismo ele atua nos espaços de privação de liberdade dentro de espaços como sistema prisional, socioeducativo, sede de delegacia, comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos e também instituições de longa permanência. Nós também podemos, além de fazer inspeções, é importante dizer isso para os ouvintes, que o mecanismo pela legislação também pode opinar em projetos de lei, como também propor e emitir notas técnicas, né, em relação ao projeto de lei que trate sobre o tema da execução penal, de direito penal, processo penal, como também que tratam também sobre algum projeto de lei que venha envolver também sobre a segurança no sistema prisional, como também a atuação também de agentes de segurança que atuem também nesses espaços, como também na área também de saúde mental. Em resumo, são várias áreas que podemos, desde que fique dentro dos âmbitos dos locais que a gente inspeciona. Podemos também opinar em projeto de lei. Certo. E assim, só para a gente entender bem como funciona essa rotina do trabalho de vocês, por exemplo, imagino que vocês façam visitas, né, a penitenciárias. Se puderem também colocar um pouco da rotina de vocês, quais são os desafios, o que vocês costumam observar nesses locais, o que é mais comum, né? Porque como as convidadas expuseram, né, essas inspeções são feitas em várias regiões do país, né? Também, se puderem colocar quais são os problemas comuns, independente da região do Brasil, situações mais latentes, né? Se puderem, assim, também relatar um pouco para a gente. Então, Augusto, nossas inspeções elas não são anunciadas, né?
podemos ter acesso a todos os documentos e estruturas desses espaços, mas o maior desafio hoje, em primeiro lugar, que a gente vê, que é comum em vários estados que a gente visitou, os espaços de privação de liberdade, principalmente sistema prisional, primeiramente é o superencarceramento, né? Que esse está no topo, que esse acaba, inclusive, de uma certa forma, atingindo e contribuindo para que haja outras violações nesses espaços, como a falta de acesso à saúde adequada, assistência jurídica, assistência material, como também há fortes denúncias também de prática de tortura em relação a agentes de segurança pelo uso da força, pelo uso de armamento ainda letal, que algumas unidades prisionais ainda são utilizadas na parte interna, uso de armamento menos letal de forma indiscriminada, né, e que atualmente nós temos, inclusive, poucas legislações que regulamentam e normativas sobre o uso da força. A maioria das unidades prisionais que a gente visita, por exemplo, algumas não têm protocolo de entrada dos grupos táticos. O maior desafio também é prosseguir, colher as denúncias com segurança para que encaminhar ao Ministério Público, mas o maior desafio é o Ministério Público investigar, porque a maioria das denúncias que a gente encaminha são arquivadas ou são desclassificadas para abuso de autoridade, lesão corporal. E também um outro desafio grande é também a gente garantir, né, que a vítima prossiga até o final com as denúncias. Então, assim, a gente vê uma fragilidade hoje em relação à impunidade. Nós temos hoje poucos dados, inclusive, Augusto, de casos de condenação por crimes de tortura, né? A gente vê, às vezes, algumas ações de condenação de agentes públicos, agentes estatais, por improbidade. Em que pese também a lei de improbidade passou também por uma reforma que retrocedeu um pouco, mas administrativamente a gente vê também que as corregedorias nem sempre tocam até o final as investigações e geralmente quando prosseguem são arquivadas. Então, assim, eu acho que o maior desafio hoje é a gente, de fato, ver a responsabilização desses agentes pela prática de maus tratos e tortura nesses espaços. Eu mesmo até comentei, né, nos bastidores que eu também atuo como voluntário no Conselho da Comunidade aqui da região de Curitiba, né? Em especial na comissão de vistoria, né, de unidades carcerárias, e no contato com os internos, uma reclamação muito comum deles é os maus tratos e torturas, principalmente perpetradas por esses agentes terceirizados, né? Não em especial os policiais penais, né? Que também ocorre, né? Eles também reclamam, mas é mais frequente em relação a esses agentes que são terceirizados, né? Daí a pergunta também que eu gostaria de fazer, né? Até para a Viviane, para a Ronilda, né? Se vocês também percebem isso dessas inspeções que vocês realizam, né? Se os internos também reclamam, né, em relação aos terceirizados. Vocês também têm essa percepção de que acaba tendo uma violência maior, né, curiosamente, por parte desses terceirizados? Completando, né, essa pauta, né, de violações de direitos e completando a fala da colega, o que nós percebemos hoje é que existem várias questões que são de políticas dos estados, políticas nacionais, que deveriam trabalhar em cima do desencarceramento, da garantia dos direitos que devem ser preservados nos espaços de privação de liberdade e, claro, a militarização de todos os sistemas e, principalmente hoje, a privatização. Então, o mecanismo ele tem debatido essa questão que está tão latente atualmente. Então, as fiscalizações e as formações desses terceirizados têm se mostrado um desafio, porque o despreparo de lidar com todas as populações nessa situação acaba ficando muito vulnerável, porque são contratos, às vezes, temporários, existe um despreparo na formação e existe uma forma de comercializar a custódia.
Então, nós apontamos como vários problemas essa questão da terceirização, da privatização, e é uma pauta hoje que deve ser muito debatida, principalmente entre a sociedade civil e as autoridades. Até fizemos aqui recentemente um podcast com a participação do professor José Flávio Ferrari, também da Marina Burguerese, né, que é defensora pública de São Paulo, que falamos sobre a privatização no sistema carcerário, né, todos esses problemas, né, que envolvem principalmente a questão de transformar a privação de liberdade alheia em lucro, né? E, Ronilda, você gostaria de fazer algum comentário a respeito do que já debatemos até agora? Sim, Augusto, eu gostaria de complementar a fala das colegas aí também, né, sobre essa questão da privatização. Como a Viviane e a Ana Valesca bem trouxe aqui, nós temos feito incidências, né, contrárias a essas práticas governamentais, né, tendo em vista que corpos não são mercadorias, né, e a questão da privatização é uma pauta muito delicada que precisa ser discutida em caráter de urgência, tendo em vista que a população mais afetada são, de fato, as pessoas privadas de liberdade, né? Atualmente, a gente vive uma política de privatização onde o judiciário prende muito, né? E prende mal, infelizmente, né? O Estado executa e os empresários lucram, né? Então, a nossa luta mesmo é para que não haja privatização de nenhum setor das unidades de privação de liberdade, nem de alimentação, nem de gestão, né? Então, para complementar a fala, é isso mesmo. E essa questão do Estado prender muito e prender mal, eu até gostaria de deixar registrado também nesse episódio, que essa semana, aqui na região de Curitiba, tivemos a absolvição de um rapaz que foi acusado de participar de um triplo homicídio aqui na região de Colombo. Só que o detalhe é que ele ficou preso preventivamente por quase 3 anos, em razão da gravidade em abstrato do crime. O juiz não fundamentou o motivo, né, as razões, né, da decretação dessa prisão preventiva, né, considerou somente a gravidade em abstrato do crime. Era uma acusação completamente frágil. Essa pessoa ficou presa por quase 3 anos. Durante o julgamento, o conjunto probatório era tão frágil que o próprio promotor pediu a absolvição desse rapaz. Então, ou seja, houve já um pré-julgamento à época da acusação, né? Essa pessoa ficou presa por quase 3 anos, daí quando foram julgar, o próprio Ministério Público verificou que conjunto muito frágil e pediu a absolvição dessa pessoa. Então veja como se prende mal, né? Usam-se muito a prisão preventiva como uma forma de antecipação de uma pena. A pessoa é presa sem um julgamento, sem uma condenação definitiva. E nisso vemos que na nossa Constituição dispõe que ninguém será preso senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas infelizmente não vemos isso na prática. Infelizmente, muitos juízes, muitos promotores que são operadores do direito pedindo ou decretando prisões completamente arbitrárias. Então, a fala da Ronilda é muito feliz nesse sentido, que o Brasil prende muito e prende muito mal, e é uma crítica que sempre devemos reforçar, né? Porque, afinal de contas, essa violação de direitos deve ser combatida diariamente. Afinal, a legislação, mesmo o texto constitucional, não pode ser uma mera letra morta, né? Temos que fazer a nossa parte, combater, lutar para que esses direitos de fato sejam efetivados. E também um outro destaque que eu queria colocar, essa questão da importância do desencarceramento, é a questão do populismo penal, que volta e meia também critico aqui no episódio, né? Qualquer problema social que a gente vê, né, observa, a resposta do populismo penal, né, principalmente na imprensa marrom, vamos chamar assim, ou no próprio Congresso Nacional, é prender mais. Simplesmente isso. Não tratam da segurança pública em outros aspectos, né?
E só concluindo a minha fala, eu vou destacar aqui também de uma forma muito crítica a projeto de autoria do deputado Kim Kataguiri de São Paulo, aumentando as penas para o crime de furto e de roubo, né? Destaco que o crime de furto é um crime cometido sem violência e ameaça. Então, simplesmente tem esse tipo de problema e a solução que essas pessoas apresentam, vamos prender mais, vamos aumentar pena, né? Então, a gente até brinca, né? Quando tem um aumento de uma pena, né? A gente pode ficar tranquilo que vai reduzir, né? Vai reduzir a violência, vai reduzir o problema de insegurança pública, simplesmente com isso, o que é uma completa falácia. Aproveitando, gostei que você puxou essa discussão, Augusto, sobre projetos de lei, porque justamente neste momento é importante destacar que nos últimos 4 anos teve projetos de lei que foram aprovados para recrudescer e para tentar, na verdade, atacar a nossa lei de execução penal, retirando direitos já garantidos, né, na nossa lei de execução penal, como também previsto como cláusula pétrea, algumas questões também na nossa própria Constituição. E aí, assim, nós estamos com um projeto de lei, inclusive atualmente, que ela tem a intenção de extinguir a saída temporária, retirar da lei de execução penal, como também exigir agora como obrigatório o exame criminológico. Além dessa proposta, nós já temos uma proposta do pacote anticrime que foi aprovado em 2019, que a gente vê hoje o impacto que essa lei também está atingindo o nosso sistema prisional, porque hoje dificulta a progressão de regime, né? E agora, se um projeto de lei desse também for aprovado, né? E a gente sabe que a própria saída temporária, a lei de execução penal já traz ali requisitos e condições para quais pessoas podem ter direito, e os parlamentares justificam que aumentou o número de pessoas que tiveram saída, o que não corresponde à verdade, o que não é verdade, isso que não retornaram para o sistema, né? Segundo um levantamento, não é o número, a quantidade de pessoas que não retornaram é muito pequena, e também já são pessoas que estão já no semiaberto, e o próprio juiz também é que acompanha, né, esse benefício, quando ele concede esse benefício à pessoa privada de liberdade. Então, assim, a gente se preocupa muito. No momento agora, o STF julga, né, a DPF 347, reconhece o estado de coisas inconstitucionais, mas, ao mesmo tempo, está também tramitando projetos de lei que vão impactar mais ainda no superencarceramento, que vai aumentar mais ainda. E a gente vê, assim, ainda esse tema também sobre a privatização. Enfim, são tantos retrocessos, mas os projetos de lei, como você falou, esse do aumento de pena, né, também é um outro fato que vai contribuir para o encarceramento. Além do que a gente já tem a lei de drogas, que ela, aprovada em 2006, impactou bastante o nosso sistema prisional. Então, assim, historicamente, nós já temos muitas legislações, né, que vêm aumentando as penas, e outra, juiz deveria decretar prisão, prisão deveria ser exceção, deveria se aplicar outras medidas alternativas que não a prisão. Então, é importante também destacar, aproveitando essa sua fala, né, com relação a isso. Então, é justamente nesse sentido mesmo, né, partindo da premissa de que a liberdade ela deve ser a regra, né? A prisão ela deveria ser sempre a exceção. Atualmente, no nosso país, infelizmente, nós temos a 3ª maior população prisional do mundo. São mais de 3 milhões se não me engano, 3 milhões de pessoas presas, né? E mais que a metade delas presas provisoriamente. Augusto trouxe aí uma situação de um custodiado que foi absolvido após 3 anos, né? Em situação de cárcere. E eu gostaria de comentar aqui brevemente um caso que mexe muito comigo, né? No estado de Tocantins, que foi de conhecimento aí do Brasil inteiro, o caso do jovem que esteve preso também por mais de um ano e recebeu a absolvição, né? No mesmo dia que era para ele
ele ter saído do estabelecimento prisional, ele faleceu. Faleceu dentro do sistema e é uma situação que permanece pendurada no judiciário até hoje. E você imagina a dor de uma mãe. Todas as vezes que eu me encontro com ela, todas as vezes que eu vou no estado, a gente volta bem comovida, né, pela situação, e mais comovida ainda que o Estado permanece inerte. Um erro tão grave do judiciário que manteve uma pessoa presa por mais de um ano, uma pessoa presa inocente, que ele foi inocentado, né? E o alvará de soltura dele saiu praticamente no mesmo dia em que ele faleceu dentro do sistema prisional por questões de saúde, né? Provavelmente essas questões de saúde desencadeadas pelo mau encarceramento, né? Tendo visto o grande problema que essas pessoas enfrentam, como falta de alimentação adequada, inacessibilidade à saúde, à educação, né? Enfim. Eu gostaria também, justamente nesse debate das políticas que estão sendo implementadas, nós temos a resolução número 9, que trata das diretrizes da arquitetura do sistema prisional, que ela está sendo extremamente modificada no sentido de você ver, às vezes eles atacam a própria lei de execução e às vezes eles atacam a legislação que traz as garantias. Por quê? Porque a nossa política de construir mais presídios, de mais encarceramento, é a que está querendo ser aplicada, porque em algum momento isso aí gera, como a gente já falou, a questão do lucro, e a lei ela trata de limites para que haja comprometimento das garantias na execução penal. Existem limites que devem ser preservados, garantias, estruturas, reformas que devem seguir padrões rigorosos para que as garantias na lei sejam aplicadas. E eles querem justamente modificar essa resolução para poder justamente fazer unidades. Eu estive no estado do Mato Grosso, nós já temos uma unidade que a capacidade dela já é de 3.000 vagas. Não tem como administrar e garantir a vida dessas pessoas nessa unidade. E aí eles querem transformar a unidade para 6.000 vagas. Então, o que a gente vê é justamente o caminho da política indo para mais prisões, unidades mais recrudescidas que não garantem o que a lei já previu. E aí a gente vê um retrocesso nas tratativas. É isso que eu gostaria de pontuar, que esses ataques eles vão da legislação, das garantias, da violação do direito de visita, do visitante, dos familiares, os processos que são lentos. Então, a gente vê que não anda porque não existe políticas efetivas, debatidas, com abertura da sociedade, para poder visualizar o panorama maior. Certo. E a respeito desse trabalho todo de vocês, assim, tem mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Situações marcantes, algo que vocês gostariam de compartilhar também, numa situação, um caso concreto, por exemplo? Temos sim, Augusto. Vou trazer aqui uma questão, aproveitando esse momento oportuno, que a gente identificou, por exemplo, em Santa Catarina, recentemente ainda, né, o uso de containers para alocar pessoas privadas de liberdade. A gente identifica como uma violação muito grave, né, as condições em que essas pessoas foram colocadas ali. E a gente sabe que já teve estado, além de Santa Catarina, né, Pará, Espírito Santo, que também já se utilizou deste modelo, né, para colocar pessoas privadas de liberdade. E, inclusive, Santa Catarina, né, agora, depois que nós publicamos o relatório, né, o Estado começou agora a desativar finalmente os containers lá no complexo de Florianópolis. Mas é importante destacar que nós temos hoje uma ação que ainda está um recurso extraordinário no STF relacionado a este caso no Espírito Santo, ou no Espírito Santo, em Florianópolis, que já foi desativado agora, após a publicação do relatório.
mas que o tribunal, na época, alguns anos atrás, né, o Ministério Público solicitou para que fosse desativado, e o tribunal reconheceu que não, que o Tribunal Catarinense, que o container ainda estava em condições ideais e que poderia, sim, permanecer aquelas pessoas ali, né, em cumprimento de pena naquele local inadequado, insalubre. E aí recorreu, né, o Ministério Público, na época, o STJ, que também chancelou a decisão do Tribunal de Justiça Catarinense, reconhecendo em condições ideais. E agora, atualmente, nós temos um recurso extraordinário que está no STF, né, distribuído, inclusive, por o ministro relator André Mendonça, desde o ano passado, não foi movimentado ainda, e nós esperamos, né, e recomendamos o nosso relatório, porque é importante destacar que o mecanismo, quando ele publica seus relatórios, nós emitimos recomendações às autoridades, né? E nós encaminhamos esse relatório ao STF, com recomendação ao STF que coloque em pauta esse recurso extraordinário para que o STF debata este tema, para que venha trazer uma tese de proibição, de vedação total da utilização de containers para alocar pessoas privadas de liberdade em todo o sistema prisional, né, no brasileiro, para que isso não volte a ser utilizado novamente. É uma situação, a gente imaginar, eu acredito que vocês, fazendo até uma comparação infeliz, né, com essa situação cruel que as pessoas vivem, mas puxando aqui para a nossa realidade, né? Às vezes, algum estabelecimento comercial que a gente eventualmente frequenta, em que é usado, né, a estrutura de container, né, no calor a gente acha insuportável, né, às vezes uma lanchonete, uma loja, né, já que é feito em container já é algo insuportável. Imagine se em pessoas, é uma comparação infeliz, né, que eu fiz, é claro, mas é que eu quis trazer para a nossa realidade, né, para a realidade do ouvinte também. Agora imagine fazer ali uma cela, uma carceragem num container, em que as pessoas ficam ali, vamos colocar assim, né, depositadas, vamos chamar assim, né, como se fossem objetos ali dentro, e em situação completamente desumana, cruel, e um ambiente assim que é insalubre, né? Um calor absurdo, uma insalubridade absurda. E o fato que a gente vê muitas situações, membros do Ministério Público se manifestando pela manutenção de uma prisão, um juiz decretando, um tribunal ratificando essa prisão, e situações como a Ana falou, né? De tanto o Ministério Público como o Judiciário entender que essa situação do container não viola um princípio fundamental, um direito fundamental, não é uma forma de uma pena cruel, né? Lembrando que no nosso artigo 5º da nossa Constituição da República é vedado a aplicação de penas cruéis, né? Mas na prática, quantas situações que a gente vê e que há uma crueldade assim na aplicação dessa pena. Destaco uma inspeção que eu fui fazer pelo Conselho da Comunidade aqui de Curitiba e região, presos cautelares que estavam dentro dos chamados shelters, né? E estavam ali há mais de 30, 40 dias confinados sem tomar um banho de sol, sem sair daquele cubículo, né? Por mais de um mês. Então a pessoa ali trancafiada como se fosse um bicho, né? E é algo assim que me choca muito. Aproveitando que a Ana trouxe essa temática dos containers, né? Aí no Paraná, nós estivemos aí na nossa inspeção em maio de 2022 e nós visitamos a casa de custódia de Piraquara, né? Onde tem os shelters aí, e a situação foi assustadora, né? E também nós recebemos informação dos próprios presos que tinham sido o primeiro órgão de direitos humanos que tinha tido acesso a eles, né, que tinha visitado eles, e a situação de isolamento, né, e essa questão que você trouxe aí
no período que nós fomos lá, houve detentos que informaram que tinha mais de 3, 4 meses sem acesso ao banho de sol. Então, o que é para essas pessoas, né, estarem encarceradas há mais de 3, 4 meses sem ver, né, sem sentir a questão do sol aí, do banho de sol. Também foi relatado para a gente, a Ana pode complementar também, que ela escreveu muito bem sobre a estrutura dessas unidades lá do Paraná, né, Ana? No nosso relatório consta a situação da falta de assistência material. O frio aí no Paraná, principalmente nessa unidade, foi um dos maiores vetores de tortura que nós encontramos, né, que nós detectamos, né, para além de tantas outras violações, o frio foi uma das situações que mais nos chamou a atenção, porque nós estávamos ali do lado de fora, entrevistando aquelas pessoas, muitas delas apenas com um short, uma camisa curta, sem nenhuma blusa de frio, com cobertores extremamente degradados, rasgados, né? E nós estávamos do lado de fora com roupas super apropriadas para aquele momento frio. E foi a situação de frio que nós passamos, assim, eu posso dizer, maior da minha vida, né? Eu sentia dores nos ossos e eu saí dali, e quando a gente vai nas unidades prisionais, a gente tenta fazer esse jogo de empatia, de nos colocar no lugar de quem está ali de trás das grades, né? E eu saí dali super, super chocada, tentando me colocar no lugar daquelas pessoas que estavam com roupas inapropriadas para o período de inverno que nós fomos. Então, nós que estávamos ali com roupas apropriadas, nós sentimos dores nos ossos de tanto frio. Imagina aquelas pessoas que estavam naquela situação de cárcere, naquele ambiente inapropriado, né, para o encarceramento, né, com tantas outras dificuldades mais, né? Então, complementando a fala da Ronilda, Augusta, a Shelters, né, que nessa inspeção que nós fomos em 2022, nós fizemos questão de conhecer de perto e escrever sobre esse modelo, né, de cela prisional que foi adotada aí no Paraná, que na verdade, inclusive antes, né, elas foram colocadas em algumas delegacias, que é importante destacar uma coisa que a gente percebeu aí também, Augusto, que antigamente as pessoas ficavam o maior número de pessoas privadas de liberdade, né, em celas de delegacia, né? A gente visitou algumas que tinham há pouco tempo sido desativadas, já tinha uns 2 anos, né, o ano passado, que tinham sido desativadas, mas assim, a gente viu que as shelters, elas estavam já sendo adaptadas dentro nas delegacias, e agora elas foram adaptadas nesse complexo que a gente identificou lá, que foi na casa de custódia, né? E assim, a gente também pesquisou a fundo que essas shelters, inclusive o fabricante delas é de Curitiba, né? E essas shelters, elas também, que também pode ser considerado um modelo de container, que é importante destacar isso, que isso foi uma pesquisa que a gente foi fazer também a respeito, né? A gente descobriu que tem uma fábrica, que é uma empresa chamada Brasilsat, que é ela que fabrica essas shelters, né? E a gente a gente viu as condições, a pouca ventilação, né? Um lugar que não trazia uma ventilação adequada para aquelas pessoas ali. E a gente ficou muito preocupado, né? A gente queria saber até como funcionava a troca de ar, né, daquelas celas. A gente chegou até a conversar com um engenheiro a respeito disso para escrever o nosso relatório sobre as shelters. E a gente, inclusive, entendeu que é considerado, sim, como um modelo de container. Né? Em resumo, depois eu peço para que você leia o nosso relatório do Paraná. A gente tem um tópico específico ali sobre as shelters, inclusive com recomendações. Eu gostaria de convidar tanto o Augusto como os ouvintes, todos os nossos relatórios, todas essas visitas e inspeções e relatórios temáticos e notas técnicas estão disponíveis no site do Mecanismo, NPCT Brasil. Nós também estamos no Instagram, então todas essas atividades, articulações institucionais, elas são publicadas para que as pessoas possam acompanhar o trabalho do Mecanismo. Então, isso é um convite. Todos esses espaços de privações que foram visitados pelo Mecanismo
por estados, por relatórios temáticos, o anual que traz as recomendações que impactaram mais a nível de diagnóstico e monitoramento do Brasil. Então, isso é um convite. Quem quiser saber mais sobre todas essas temáticas, sobre a fome, que está sendo um tema muito recorrente, a alimentação no sistema, a fome e o emagrecimento da população em custódia, militarização do socioeducativo, falta de protocolos para armamentos menos letais. Todas essas questões estão nos relatórios, estão nas unidades, são trazidas, os relatórios são públicos e a gente quer que justamente haja o debate, a discussão e o conhecimento. O conhecimento e o diálogo realmente são os instrumentos que a sociedade pode utilizar para resolver esses problemas. Para complementar novamente a questão das shelters, né, especificamente do Paraná, que nós trouxemos aqui, no âmbito da visita, nós podemos verificar toda a estrutura, né, assim, externa do ambiente ali, que era composto por cerca de 87 shelters. Em média, cada célula modular, né, que eles chamam de célula modular, em média, ela abrigava cerca de 12 a 15 presos, né? Então, assim, é um espaço bem pequeno, né? E abriga apesar de que eles dizem, tem cama para todo mundo, não tem. Muita gente estava no chão no dia que a gente... no dia da nossa visita, havia muitas pessoas dormindo em colchões no chão e colchões em situação de degradação, super desgastado, né? Para além do frio, que foi uma coisa que eu já trouxe aqui, né? Um dos maiores vetores de tortura, precisamente dessa unidade também, a desistência material, em geral, foi um dos maiores, das maiores reclamações também. A alimentação imprópria para consumo também, né? Nós recebemos muitas denúncias, muitas reclamações das pessoas pela liberdade, que a alimentação ela chega ali muito cedo e ela fica ali até às 11, 11h30. E quando é servida, né, ela já é servida estragada. E muitas das vezes não tem outra substituição. E como eles não têm o que acessar, eles, para não ficar com fome, acabam comendo aquela alimentação estragada, né? De péssima qualidade, muito péssima qualidade de alimentação, que nós podemos verificar de perto, né? E no mais é isso. E as convidadas gostariam de puxar algum assunto que até agora não foi debatido, algo assim que é importante também discutir, relatar para os ouvintes? Fique à vontade. Augusto, eu acho que é importante a gente acompanhar de perto, contribuir, inclusive o próprio, né, mecanismo, a gente tem já debatido isso, considerando o julgamento da DPF agora recentemente pelo STF, a 347, né, de acompanhar de perto esse plano nacional que foi determinado pelo ministro Barroso, né, para ser elaborado pela União nos próximos 6 meses e depois, após a conclusão do Nacional, dos estados, né, a gente vê, inclusive, como uma oportunidade, até para nós, órgãos de fiscalização, órgãos de controle que visitamos esses espaços, de podermos também trazer contribuições para esse plano, para que haja melhorias no sistema prisional. Mas hoje eu acho que, além disso, de ter um plano, esse plano tem que focar também não só no estado de coisas constitucionais de violações diárias, mas o hipercarceramento, eu acho que é o ponto principal que a gente precisa, de fato, atacar e tentar visualizar ações, né, que possam constar nesse plano, tanto nacional quanto dos estados e Distrito Federal, que depois também vão ter que elaborar, para tentar trazer melhorias para o sistema prisional, a gente ter, de fato, ações efetivas, mas o desencarceramento é uma coisa que, neste momento, eu vejo como o mais necessário, né, que esse plano, de acordo com a decisão da DPF, tem que, de fato, trabalhar. É o desencarceramento, né, mas também vejo como uma oportunidade da gente também sugerir fortalecimento por exemplo, do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, como também vejo uma oportunidade de fortalecer e implementar também os sistemas estaduais de prevenção e combate à tortura nos estados. Eu vejo o plano nacional e o plano estadual como uma oportunidade também de haver isso como uma ação
para melhoria e para atacar também o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. Eu ia justamente falar do fortalecimento do sistema de prevenção e combate à tortura, que é uma realidade do país. Poucos estados implementaram nos seus territórios o comitê e o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura, que é necessário para que todas essas violações, todas essas questões que estão sendo tratadas, elas possam ser justamente monitoradas, fiscalizadas pelos mecanismos estaduais e, junto com o comitê, que é um órgão colegiado, ser alinhado com o governo estadual. Então, nós fizemos um mapeamento no ano de 2023, o mecanismo nacional com os mecanismos estaduais fizeram um mapeamento de todo o sistema de prevenção e combate à tortura e verificamos que a implementação está lenta, muitas vezes incorretas e com resistência dos governos locais. Então, nós gostaríamos, igual a Ana falou, que esse tema de implementação fosse debatido e colocado nos planos, a partir do momento que o STF exigiu providências dos estados, que uma das prioridades também seja a implementação efetiva e conforme o OPCAT, desses sistemas estaduais de prevenção e combate à tortura. Bem, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Também quero deixar o espaço aqui para as convidadas, caso queiram fazer as suas considerações finais aos ouvintes, de repente trazer algo que também não foi debatido, se quiserem também fazer alguma indicação, né, para que os ouvintes acompanhem, pode ser também uma rede social, uma obra, um relatório, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para falar brevemente, aproveitando que a colega Viviane trouxe a situação dos sistemas estaduais de prevenção e combate à tortura, né, aproveitar a oportunidade para poder trazer aqui um pouco da articulação que está sendo feita no estado do Paraná, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura tem se reunido constantemente junto com a sociedade civil, né, representantes do governo também, para poder trabalhar no projeto que instituirá o Sistema de Prevenção e Combate à Tortura aí do Estado, né? Nós encaminhamos ofícios ao governador, à Secretaria de Direitos Humanos e também para a Assembleia Legislativa, com sugestões para adequação do projeto Lei 74 de 2022, que está tramitando na Assembleia Legislativa, né, para instituir esse sistema esse sistema estadual de prevenção e combate à tortura, né, que será composto pelo Comitê Estadual e pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Paraná, que em breve será instituído. Nós esperamos que seja em breve, né? A última atualização que nós recebemos dessa sugestão é que o governo está trabalhando para acrescentar as sugestões que o Mecanismo e Sociedade Civil indicou, né? O projeto atualmente está na Secretaria de Direitos Humanos para análise, né? E nós esperamos a sensibilização por parte do governo, que os diálogos agora têm sido mais fortalecidos, né? O governo tem aberto as pautas para receber as nossas sugestões e que esse sistema estadual seja implementado de maneira fortalecida, né? Com garantia de autonomia dos peritos estaduais, né? Com garantia de autonomia para o funcionamento do Comitê Estadual, que haja um processo eleitoral para escolha dos representantes da sociedade civil, né, tendo em vista que a sociedade civil deve indicar e eleger os seus representantes, né, para compor o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que será o Comitê Estadual será o órgão responsável pela escolha dos peritos, né, dos membros do mecanismo estadual, que vai fazer esse trabalho que nós fazemos a nível nacional, mas nós queremos muito que seja instituído o mecanismo estadual para que haja de fato, que o Paraná cumpra de fato o compromisso que o Brasil assumiu perante o protocolo facultativo de prevenção e combate à tortura, né, que é o OPCAT.
né? E que seja criado um mecanismo garantindo autonomia, remuneração adequada, né? Espaços e condições adequadas de trabalho, né? E que as recomendações dos mecanismos, do mecanismo estadual, produza efeito, que as instituições recebam essas recomendações, né? Essas futuras recomendações, que é uma grande esperança para a melhoria dos estabelecimentos, né, de privação de liberdade e como consequência quem tem que ganhar é só a sociedade, né? A sociedade ganha porque, de fato, essas políticas acrescentam na redução da criminalidade, né? Fica aí o meu apelo, né, e agradeço desde já a oportunidade de poder participar dessa conversa. Espero que sejamos convidados novamente, para que a gente possa trazer mais especificidade, tanto sobre a inspeção que foi realizada no Paraná, quanto nos demais estados, né, para que a gente possa trocar essa experiência aqui com vocês. Muito obrigada pela participação aqui. Inicialmente, agradecer o convite, Augusto. Foi muito bom ver esses espaços em que existe o debate, o esclarecimento, para além daquilo que é trazido pelas mídias e muitas vezes impostas pelos governos. Então é isso, o mecanismo ele se coloca à disposição para retornar sempre, para trazer esses debates, esses apontamentos, e agradecer a oportunidade, agradecer também esse momento e nos colocar sempre à disposição. Muito obrigada. Também, Augusto e ouvintes, agradeço, Augusto, esse espaço dado ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Vejo quanto é importante a gente apresentar para a sociedade, né, o papel do nosso órgão, que é o Mecanismo Nacional, qual trabalho realizamos, né, e apresentar para a sociedade, né, também, e falar um pouco, né, do nosso trabalho, das violações que identificamos e que lutamos para que a tortura seja, de fato, né, assim, extirpada no nosso país, em que pese a gente sabe que está um pouco ainda distante, mas a gente está aqui na luta, seguindo firme, e o mecanismo se coloca à disposição. A gente agradece esse espaço, né, e a oportunidade, ficamos à disposição para participar de outros debates também, futuramente, compartilhar também outras experiências vivenciadas em outros relatórios de inspeção, ou até para discutir sobre projetos de lei, a gente se coloca à disposição aqui também. Muito obrigada, ouvintes, por nos ouvir também. Eu que agradeço a presença das três convidadas, acrescentaram muito a nossa reflexão crítica, que é um dos objetivos aqui do nosso programa. Então, muito obrigado pela participação das três. Também quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza: se conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Por fim, eu só gostaria de deixar registrado nesse episódio que nesta semana, hoje estamos gravando um sábado pela manhã esse programa, mas na quinta, que antecede o dia de hoje, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná julgou a revisão criminal relacionado ao caso Evandro, que foi retratado na série documental da Globoplay e também na excelente série de podcast produzida pelo Ivan Zunzuki, que é o caso Evandro, que é retratado até na série, né, as torturas que aquelas pessoas de Guaratuba, né, os 7 acusados de Guaratuba, sofreram. E 3 décadas, né, depois, alguém apresentou a fita daquelas sessões de tortura, né, que aqueles acusados, né, investigados à época sofreram, né, eles foram sequestrados, né, pelo grupo de inteligência da polícia, né, algo extraoficial, sofreram ali uma série de torturas e foram obrigados ali a confessar os crimes, e assim, tudo de forma extraoficial, né, não foi dentro de um procedimento de um inquérito policial e por aí vai. E nisso eles tiveram suas condenações, né, 5, salvo engano, 4 ou 5 deles tiveram condenações por esse homicídio cruel, né, desse menino. E agora o Tribunal de Justiça, tardiamente, né, 31 anos depois, reconhece as torturas e julgou procedente a revisão criminal para afastar a condenação
desses acusados de Guaratuba. Então, gostaria que, aproveitando o tema do nosso episódio, né, que é a respeito da prevenção e combate à tortura, eu gostaria de deixar registrado esse importante julgamento, não só da história do Paraná, mas também brasileira, né? E por fim, o seguinte recado importantíssimo: tortura nunca mais, tá certo? Muito obrigado, esse foi mais o Conversa Criminal Podcast e até a próxima. Um grande abraço.